Olá, quinto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter aula de história. Vou pedir para você abrir a sua apostila na página 14, tá? De história. Bom, então aqui nesse capítulo a gente tem estudado um pouquinho sobre as tradições orais, como elas são passadas pelos povos. Na semana passada a gente teve a participação do Oceano, quem lembra? Ele ensinou uma palavra que ele aprendeu ali na tribo dele, que foi ensinada para ele de geração em geração pelos mais velhos, né? Como ele falou para nós. Então a gente vai continuar sobre esse assunto e nós vamos fazer algumas atividades aqui do CA não, da apostila. Desculpa. Aqui da apostila. Então nós vamos fazer da página 14, também na página 15 e vamos terminar lendo essa partezinha aqui da página 16, para a gente depois na próxima aula começar um novo assunto, tá bom? Que tem a ver também com aquilo que a gente está aprendendo. Então aqui na página 14 da apostila nós temos um texto, nós vamos ler esse texto e vamos conversar e vamos responder as questões, tá bom? A respeito dos griots, leia o texto. Então, o que são os griots? Griots são os responsáveis de passar a cultura para os mais novos, certo? Então, eles são geralmente pessoas mais velhas e que têm o costume de passar alguma tradição, alguma cultura para as outras pessoas, as jovens, certas crianças, ensinava uma música. Então, o griot era como se fosse o pajé, o cacique da tribo. Mas os griots, eles são africanos, tá bom? Então, vamos lá. No campo do senhor Amadi, os instrumentos tocam para que as espigas caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot com seus músicos para entoar a canção. A gente não tô enxergando. Keita, filho do imperador, filho do Sundiata, ceifa e estende o teu braço. Os ceifeiros, os celeiros, há 3 meses estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Ceifai vós todos, filho de Farabá. Depois desse campo passai a outro, depois outro, e haverá festa em Farabá. Bom, então aqui nós temos algumas palavras um pouco diferentes, né, da nossa cultura, mas a gente vai tentar entender um pouquinho o que essa música está querendo dizer. Então, Sundiata e Samori são imperadores de Mali, na África. Ceifa é o ato de ceifar, ou seja, de você cortar ali uma plantação. Parabá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Olha que curioso, justamente o país do oceano, né, que a gente viu um pouquinho. Então aqui tá falando uma música, certo? Que eles cantavam durante um período. Vamos entender um pouquinho sobre esse período? Então, ali, com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, responda as questões. Letra A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Plantio de trigo, colheita de milho ou plantação de mandioca? E aí, o que vocês acham que está falando ali? Sobre a colheita do milho. Então, marca um xizinho. Bom, por meio das músicas, das canções, alguns griots encorajavam os trabalhadores na hora da colheita. Então, eles estavam ali colhendo e eles ficavam cantando para dar um ânimo, uma motivação para eles. Ao som do balafon, da cora e dos tambores, celebram o passado e recordam o tempo do plantio e da colheita, mas não deixando esquecer os tempos difíceis que exigem coragem. Então, ali eles falam muito, vamos colocar nos cestos, os cestos querem receber, porque faz tempo que os celeiros estão vazios, já fazem 3 meses, né, que os celeiros estão vazios. Então, eles cantam de uma forma para encorajar aqueles trabalhadores, sempre encorajando, mas também não deixando de esquecer que eles já passaram, né, no passado, né? E a gente sabe que a África é um país que tem muita pobreza com relação ao alimento. Então, essa forma de cantar, de animar os trabalhadores que fazem a colheita, é um estímulo a mais para eles, né? Letra B, e na página 14. Por que o griot estava cantando? Então, foi o que eu acabei de falar. Para encorajar o trabalho na colheita.
Então, ele encorajava o trabalho na colheita, ele recorda o tempo, né, de fartura e também o tempo difícil. E, enfim, ele dá coragem para aqueles trabalhadores. Então, essa seria a resposta. Ele canta para encorajar, para lembrar dos tempos bons de fartura e também dos tempos difíceis. Bom. Letra C. Que instrumentos musicais são tocados pelo griot? Então, a gente tem no texto, fala de alguns instrumentos musicais. Então, aqui fala balafon, nesse textinho do lado aqui, ó. Balafon, cora e tambores. Ok? Então, são esses os instrumentos musicais usados pelos griots. Número 2. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Bom, os griots, eles são o quê? São os chefes da tribo e eles desempenham funções de educação. Então, eles educam, eles fazem poesia, eles são músicos, eles são guardiões do conhecimento, podemos dizer assim. Então, função desempenhada pelo griot. Ele educa, educador da tribo, ele é o chefe, né? Ele tem a função de músico, então ele canta, ele guarda, ele é guardião do conhecimento, ele que faz a transmissão do conhecimento ali na tribo. Bom? Você conhece alguém que conta histórias? Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo dela contar essas histórias. Você conhece alguém? Pode ser da sua família, ou pode ser, de repente, algum canal, algum filme, onde tem pessoas que contam histórias e vão contando histórias que ela vivenciou e aquelas histórias vão se continuando, elas não se perdem, né? No meio do caminho. Você conhece alguém assim? Vamos continuar. Aqui na página 15. Bom, conforme você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para cantar antigas canções ensinadas por ancestrais. Então, a gente viu que a tradição oral vai passando, né, de geração em geração. E ainda tem comunidades que conseguem se reunir, fazer as danças típicas, contam as histórias, as músicas que foram ensinadas, né? Em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro, como por exemplo, sem a língua não há cantos, e sem cantos não tem dança, sem pinturas não tem rituais, e sem rituais não tem os mitos. Então, toda a história, toda a sociedade, né, tanto indígena e africana, elas têm os seus saberes orais que estão sempre interligados. Então, uma coisa leva a outra. Eles não têm a fala, igual a gente viu do Oceano na semana passada. Ele falou que na comunidade dele tem uma língua que é falada só ali, só eles se entendem, certo? Um dialeto que eles usam que é só na tribo dele. E ele foi aprendendo isso por meio das pessoas, da tribo que foram passando, né? Então, se não tem a linguagem, a fala, não vai ter música. Se não tem música, não tem dança. Se não tem as pinturas, os indígenas, eles não têm os rituais, porque toda a pintura deles tem a ver com ritual. Tem os rituais, não tem os mitos, né? Porque os rituais estão bem ligados aos mitos que eles contavam, que eles acreditavam. Ok? Então, aqui a gente tem algumas manifestações culturais bem tradicionais. A gente tem a dança do folclore russo. Com certeza a gente já viu alguma dança assim. Aqui no nosso estado tem bastante alemães, então a gente já viu alguma dança parecida, né, com essa em algum lugar. E aqui tem teatro de sombras da Indonésia, ok? Então, de acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Página 15, tá, gente? Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Então, aqui, dança folclórica e teatro de sombras, mas a gente tem que saber qual é qual, né? Número 1, teatro de sombras indonésio. Então, onde a gente vai pôr o número 1? Aqui. Número 1, romano. Dança folclórica russa, já tá dizendo aqui, a gente põe o número 2.
Muito difícil, né? Letra B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Ou seja, o que possibilita para que eles continuem fazendo isso hoje em dia? Bom, o que faz então acontecer? Então, na verdade, essas manifestações aqui, elas são praticadas em decorrência da repetição e dos ensinamentos que foram passados. Então, pessoas ensinaram essas pessoas que foram ensinadas por outras pessoas que ensinarão outras pessoas. Então, sempre vai passando de geração a geração. Então, essas manifestações, por que elas são praticadas ainda? Porque houve repetição e houve ensinamento dos mais velhos, tanto essa quanto essa. Ok? Entenderam? Letra C. É possível afirmar que essas manifestações culturais fazem parte da tradição oral? Justifique sua resposta. Sim, elas fazem parte, sim, das tradições orais. Porque as tradições orais, elas incluem as danças, também tipos de rituais, apresentações que são passadas de geração para geração, ok? Então, sim, porque as tradições orais incluem tanto a dança quanto a apresentação de coisas passadas, né? Que as pessoas apresentavam que aconteciam. Muito bem. Então, para a gente fechar esse assunto um pouquinho, ainda não é outro conteúdo, mas esse assunto voltado aqui dessa questão da cultura, né? É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade, e sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Bom, então, além das tradições serem passadas de forma oral, algumas sociedades também desenvolveram a escrita, para que elas pudessem registrar aquele ato cultural, para que ele também não se perdesse ao longo do tempo, né? Então, dizer que tem um registro escrito não significa que não teve uma tradição oral, não teve o uso da oralidade. Claro que teve, né? Então, algumas sociedades usam essas duas maneiras de comunicação, tanto a tradição oral como a escrita, o registro escrito, ok? Bom, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre as diferentes línguas faladas no nosso mundo. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu espero que vocês tenham entendido. As atividades que a gente realizou são essas duas, da página 14 e da página 15. E volto a dizer que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? É isso, turminha. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo e até mais.